Olá pessoal, bem-vindos, eu sou a professora Simone Spies e vou trabalhar hoje o livro O Cemitério dos Vivos, Diário do Hospício, do Lima Barreto, que é um livro que faz parte de um projeto muito importante que nós temos, que se chama Café Literário, que esse ano vai estar na 7ª edição, nosso Café Literário Sabor da Leitura. E também porque é um dos livros do vestibular do UFSC desse ano, aqui em Santa Catarina, e é de extrema importância que se trabalhe esse livro pensando num contexto, em relacioná-lo ao contexto da nossa realidade atual. Se para alguns a literatura é arte pela arte, para mim, que sou professora de literatura, a arte sim tem um papel social. Ela tem um papel de nos fazer despertar e despertar em nós uma humanidade tão carente, tão precária, desde sempre. Para que talvez um dia, quiçá, nos tornemos humanos. O livro que nós vamos trabalhar hoje se chama, então, O Cemitério dos Vivos. Eu vou trabalhar a versão que está digitalizada, que depois eu vou deixar nos créditos desse vídeo para quem quiser linkar e ler. Apesar de ser mal afamado, tem muitas pessoas que falam muito mal do livro no sentido que ele seja difícil de entender, ele não é. Entretanto, para entendê-lo é preciso que nós façamos com ele uma conexão com a realidade que ora nos cerca. Vamos para a nossa aventura? Então, Lima Barreto foi um escritor, nascido no final do século XIX e que teve uma vida bastante conturbada. O seu pai trabalhou, como no período do Brasil, ainda Império, como tipógrafo da monarquia. E logo depois, no Brasil República, ele trabalhou como administrador numa colônia de alienados. Alienados são loucos, na Ilha do Governador. Seu nome era João Henriques. A sua mãe, Amália Augusta, foi professora primária e morreu bastante cedo, quando o autor ainda, se eu não me engano, tinha uns 3 anos de idade. Eram entre 4 irmãos, Lima Barreto e seus irmãos, e ele estudou na Escola Politécnica, o curso de Engenharia Civil, entretanto não conseguiu se formar devido às condições que lançaram ele a ter que ajudar no sustento dos irmãos e da família. Ele era um autor negro e que naquela época, assim como hoje, ainda lhe causou uma série de problemas, Apesar da hipocrisia do momento, principalmente do país que nós vivemos, nós somos um povo negro, um povo pardo, mais da metade do nosso povo é pardo e negro. E nós que talvez tenhamos a pele mais branca, não passamos de latinos. Assim nós somos vistos fora desse país. Entretanto, aqui no sul do Brasil, enche-se a boca para propor separatismo, supremacia branca. Ledo engano. Essas pessoas que de arte, de literatura, cultura, decência e boa educação nada entendem. Como são deploráveis e como são, assim, dignas de pena. Eu tenho pena dessas pessoas porque não entenderam nada. Vieram a essa vida de passeio e certamente virão muitas outras vezes mais para aprender, talvez na pele, o que é ser parte de uma parte desconsiderada da nossa população. Mas voltemos a Lima Barreto, Lima Barreto, então, e nesse livro principalmente, ele passou por alguns problemas na vida que o levaram a beber muito. E essa bebedeira ele rendeu 2 internações, no Hospital Nacional dos Alienados, uma em 1914 e outra em 1919. O autor morre em 1922, em fevereiro, 1º de fevereiro de 22. E esse livro que nós vamos analisar, que faz parte do vestibular, ele é dividido em 2 partes. A primeira parte são os relatos que ele fez, o autor Lima Barreto, em primeira pessoa, quando ele esteve na 2ª internação, que aconteceu no dia de Natal de 1919 e terminou em fevereiro de 1920. Foi a 2ª e última internação dele por alcoolismo. E os relatos que ele tem, que ele traz nesse período, depois compõem a obra. A segunda parte, que é a parte ficcional, o Cemitério dos Vivos, que é a parte ficcional, tem muito dessas anotações. E ele não lançou esse livro, Esse livro, os fragmentos foram rendidos por uma irmã dele, que depois lançou o livro pós a morte do autor. Mas vamos lá para o que interessa pro vestibular e,
para o projeto nosso da escola intitulado Café Literário, que esse ano está na sua 7ª edição. Veremos, né, se a pandemia passar, se poderemos apresentar ao público, mas que é um sucesso, tá? É um sucesso para a Escola Pública de Santa Catarina, ok? E eu quero especialmente agradecer muito a todos os alunos que já passaram pelo café e aos que ainda virão a participar. E eu garanto para vocês, é uma honra participar do Café Literário. Para quem participa é uma honra, tá? E o intuito principal do projeto, então, é levar os alunos a conhecer os livros para poder fazer o vestibular com tranquilidade e com consciência, porque senão de nada serve estudar, ok? Vamos lá, então. A obra divide-se, então, em 2 partes. Na primeira parte, nós temos as anotações do autor, tá? Sobre a sua 2ª internação no Hospital Nacional dos Alienados, e que foi publicado, então, postumamente. E ele diz lá no início, na página 34, não me incomodo muito com o hospício, mas o que me aborrece é essa intromissão da polícia na minha vida. De mim para mim tenho certeza de que não sou louco, mas devido ao álcool, misturado com toda a espécie de apreensões que as dificuldades da minha vida material há 6 anos me assoberbam, de quando em quando eu dou sinais de loucura, delírio. Isso na página 34 do nosso livro. O que ele diz aí no começo? Uma coisa que é muito importante. Na época, os policiais eram chamados quando alguém provocava algum tumulto para recolher esses indivíduos. E esses indivíduos são levados para esse hospital. E ele se incomoda porque ele sabe que o problema dele é devido à bebedeira e não à ausência, por exemplo, das faculdades mentais que caracterizariam a loucura. E aí é uma coisa muito interessante da gente pensar. Nós não temos nem o direito de enlouquecer de vez em quando? Continuando. Lima Barreto ele revela ainda aí no começo, lá na página 38, uma coisa muito importante, tá? Além de falar das condições do local, que são precaríssimas, o vício dele do álcool, o autor também denuncia a realidade dos negros naquele período, lembrando que Lima Barreto era negro, assim como Machado de Assis foi. Quer vocês queiram, quer não, quer gostem, quer não, foi, tá? E eles não embranqueceram, e nosso povo não embranquecerá. É um projeto que vocês não vão levar a cabo. E o autor ele denuncia essa realidade desses negros pós-abolição da escravatura, porque esses negros foram jogados numa sociedade na qual eles não tinham nenhuma perspectiva, nem educação, nem trabalho, nem tipo de assistência social ou de promoção para que eles pudessem então ser livres. O que faz um homem livre? A capacidade de raciocínio, poder produzir o seu próprio dinheiro, o seu próprio sustento, e para isso ele precisa de uma base que eles não tiveram e que se reflete ainda nas discordâncias que nós temos até hoje, nas nossas mazelas. Então vejamos, ele não pôde concluir a engenharia civil dele na escola politécnica, tá? Porque após perder o pai perder o emprego, ele teve que ajudar a sustentar a família. E aí ele fala uma coisa importante lá na página 38, se vocês quiserem acompanhar. O mobiliário, o vestuário das camas, as camas, tudo é de uma pobreza sem par. Sem fazer monopólio, os loucos são da proveniência mais diversa, originando-se em geral das camadas mais pobres da nossa gente pobre. Coincidência ou não, né? É mais ou menos o que acontece hoje no sistema carcerário nesse país. Quem está lá? Aqueles que transportam quilos e quilos de droga em aviões, helicópteros? Ou aqueles que têm um frasco de pinho-sol e maconha para consumo, que pegam 11 anos de cadeia? Não estou sendo irônica, tá? Então é interessante, gente, que a gente faça esse tipo de relação. Caso contrário, a gente nunca vai viver uma justiça social numa sociedade que continua achando que qualquer um atinge o que quer, se o quiser suficientemente. Seguimos. E aí ele continua, tá? Quem são os pobres da gente pobre? São de imigrantes italianos, portugueses e outros mais exóticos,
São os negros, os roceiros, que teimam em dormir pelos desvãos das janelas sobre uma esteira esmolambada e uma manta sórdida. São copeiros, cocheiros, moços de cavalariça, trabalhadores braçais. No meio disto, muitos com educação, mas que a falta de recursos e proteção atira naquela hiena, naquele inferno. Novamente eu volto. Quem são hoje as pessoas que estão enfrentando as maiores dificuldades para se formar, para conseguir trabalho? Quem são essas pessoas? A base da pirâmide. Foi assim no início do século XX, é assim no início do século XXI. E toda a tecnologia e toda a modernidade, nada disso solucionou esse problema. Porque o que falta é de ordem moral, é de ordem humana, é de ordem daqueles que não sabem nada da arte e muito menos da cultura, por mais dinheiro e poder que tenham. Essa é a nossa realidade, ok? E aí nós seguimos, tá? Nós seguimos nessa primeira parte, que são os relatos do Lima Barreto. Essa primeira parte é dividida em 10 capítulos, tá, pessoal? Esses 10 capítulos, alguns eles trazem o título e depois eles são divididos apenas por números, tá? E todos eles fazem um relato das anotações que Lima Barreto fez naquele espaço da internação. E aí ele fala que a condição dos alienados era de miséria, tá? Mostra que os principais habitantes desse hospício vinham das classes mais humildes, tá? E aí ele faz uma relação, tá? O que é a loucura? Gente, essa parte é fenomenal. E aí vocês têm o seguinte, na página 55 e 56. Essa questão do álcool que me atinge, pois bebi muito e como toda gente tenho que atribuir as minhas crises de loucura a ele, o álcool, embora sabendo bem que ele não é o fator principal, acode-me refletir por que razão médicos não encontram no amor, desde o mais baixo, mais carnal, até a sua forma mais elevada, desdobrando-se no verdadeiro misticismo, na divinização do objeto amado. Por que, pergunto eu? Não é fator de loucura também? E ele segue. Porque a riqueza base da nossa atividade, coisa que desde menino nos dizem ser objeto da vida, da nossa atividade na terra, não é também causa da loucura? Porque as posições, os títulos, coisas também que o ensino quase tem por mérito obter, não é causa da loucura? E eu devolvo a pergunta a vocês, jovens leitores. O que é a causa da loucura? Essa busca desenfreada, essa necessidade extrema de aprender para ter um título, uma posição, essa necessidade extrema que se vê hoje nas redes sociais de querer sempre ter razão, porque o problema é o outro, aquele que veio antes de mim nunca sou eu, nunca sou o responsável. Aquela ideia infantilizada de que tem que existir um ser superior que nos dá todo suporte, porque nós não somos adultos o suficiente para nos prover. O que é a causa da loucura? É muito fácil atribuir ao destino, deixar nas mãos de um ser superior? E quando faremos nós a nossa parte como adultos? Quando deixaremos de acreditar no Papai Noel, na fada dos dentes, crer em amigos imaginários e lutar por uma sociedade de justiça? E Lima Barreto faz essa pergunta. Porque a riqueza, essa busca desenfreada por coisas, por querer ser melhor, essa ânsia pelo amor perfeito, porque se eu não tiver um amor perfeito que eu posso postar nas redes sociais, 2 filhos, um cachorro, como diz as péssimas músicas que temos na atualidade, por que diabos essas coisas também não são causa da loucura? Ora, porque se eu não posso e se tu podes, eu não posso enlouquecer por conta do fracasso que eu me tornei? Ainda que sejamos nós boas pessoas, mas nós somos fracassados? Nós não temos o amor ideal, nós não temos a riqueza, nós não temos o status, o diploma. E isso nos torna fracos na sociedade que nós vivemos. E é uma pergunta intrigante. E só esse parágrafo vale a leitura do livro todo. E é impossível que um ser humano não leia esse livro e não se pergunte e não se dê conta da realidade contida nessa loucura.
ou da loucura que é a realidade na qual estamos imersos? Outro questionamento. E aí ele segue, pessoal, nessa primeira parte, finalizando essa primeira parte, tá? Um ponto muito importante. Naquela época, assim como hoje, o diagnóstico da loucura ele é bastante complexo, tá? Vocês podem ler diversos artigos relacionados à psiquiatria, mas cabe lembrar que naquele tempo especificamente não havia muitos critérios para diagnosticar a loucura, tá? A gente pode comparar os textos do Lima Barreto com o do livro Alienista, do Machado de Assis, tá? Que também tem como ponto de vista o tema da loucura e se ambienta num hospício, tá? O próprio ato do Lima Barreto, ao tentar caracterizar os colegas dele do hospício, ele consegue entender a loucura de todo mundo, mas ora, sendo ele um louco, como pode fazê-lo? E aí, ele vai revelando o cotidiano dele enquanto autor, a influência da literatura na vida dele, tá? Porque esses manuscritos dele servem de inspiração ao próprio Cemitério dos Vivos, que é a segunda parte, que é a parte ficcional desse livro. Então, essa primeira parte, dividida em 10 capítulos, começa assim. O primeiro capítulo é o pavilhão, ou a pinel, que é onde ficam todos os que são levados para lá, sejam eles alienados, né, loucos, bêbados, arruaceiros, ladrões, e depois dali se faz uma triagem, tá? No segundo capítulo se fala de uma outra seção do Hospital Nacional dos Alienados, que é para quem tem um pouco mais de condições, ou alguém que lhe apadrinhe, para que ele fique num lugar um pouco mais limpo, um pouco melhor. No capítulo 13 ele faz uma reflexão chamada Minha Bebedeira e a Minha Loucura, que é dali onde a prof tirou os trechos. No quarto capítulo ele analisa os doentes, ele faz uma análise, ele conversa com vários internados, tá? E ele fala sobre essa parte que a gente acabou de dizer, o que é a loucura, ele analisa a loucura. Talvez de uma forma que nunca alguém tenha conseguido analisar. No quinto capítulo ele fala dos guardas e enfermeiros e tem uma coisa muito interessante nesse capítulo, eu não saquei nada para ler para vocês, para que a gente não se estenda muito no vídeo, mas ele analisa que tanto os enfermeiros quanto os guardas são pessoas medíocres. Medíocres não no sentido que sejam más pessoas, mas no sentido que são pessoas comuns como ele, como todos os loucos. Eles são um pouquinho mais normais. Talvez neles essa crise, essa dificuldade de sobrevivência não tenha chegado a tal ponto que os obrigasse à fuga da realidade. A fuga da realidade. E aqui é interessante destacar, pessoal, o que é fugir da realidade, ok? Por que se foge da realidade? E aí, tá? Ele diz que eles fazem um esforço muito grande para não parecerem loucos. E aí depois nós temos capítulos 6, 7, 8, 9 e 10, que não tem título, só tem os números, e que ele continua falando sobre aspectos da internação dele, continua os relatos, as anotações dele. Mas só essa primeira parte dá muita vontade de ler o livro, não é? Vamos então para a segunda parte. Nessa segunda parte, então, pessoal, intitulada Cemitério dos Vivos, é a parte que o autor, de posse dos seus escritos de internação, cria um personagem chamado Vicente Mascarenhas, que na verdade pode ser analisado como um alter ego do escritor. O Vicente Mascarenhas ele é um personagem que é narrador da própria história. Dentro desse contexto, eles vão conhecer Ifigênia, que é uma moça que depois torna-se esposa do Mascarenhas, a mãe dela, Dona Clementina, e Boaventura, o filho, que lhe traz muitas decepções. Entre outros personagens, tá? Mas Lima Barreto ali, ele faz uma denúncia muito grave ao Estado com letra maiúscula, à nação, ao país, que abandona os seus, e não ajuda ninguém. E aí, o Vicente Mascarenhas, ele assim como Lima Barreto, ele tinha a pretensão de ser autor e durante um bom trecho dessa segunda parte do livro, ele vai falar pra gente sobre as dificuldades de se formar. E ele continua, no primeiro capítulo, por exemplo, que vocês têm ali no livro, tá? O primeiro capítulo é o casamento e os estudos, tá? Ali nós vamos ter, então agora, se eu não me engano, 5 capítulos que vão falar. Nesse capítulo, esse narrador personagem, Mascarenhas, ele fala da vida, das relações pessoais dele, especialmente do casamento e a vida dele a partir dali. Ele diz em um determinado momento da obra que ele não era hábil com as damas e tampouco com os estudos. E ali a gente já vê refletida uma questão da própria vida do autor, do Lima Barreto, ok? E aí ele fala, né, que Ifigênia começa a gostar dele, ela é uma moça que começa a gostar dele,
E por causa dela, ele tem que começar a pedir uns livros emprestados para os amigos, porque ela quer muito ler, já que ela é um estudante. E os amigos pegam no pé dele, né? Ah, que ele deve estar namorando, porque por que ele leria Bilac? Afinal, ele é um positivista, ele segue o positivismo de Comte. E por que ele leria os versos de Bilac? E é uma parte engraçada lá, tá? Do livro, mas é uma parte bem interessante, tá? Aí nós seguimos, pessoal, ainda nesse primeiro capítulo, tá? Para uma coisa muito inusitada para o período. Ele não pede Ifigênia em casamento, ele é pedido por ela. Num determinado momento ele vai à casa de Ifigênia, conhece a mãe que está bastante adoentada, nananã, e Ifigênia lhe diz o seguinte: eu amo seu Mascarenhas, o senhor quer casar comigo? Esperava tudo, menos uma pergunta dessas, diz o nosso narrador personagem. Vi logo as desvantagens do casamento, diz ele. Ficaria preso, não poderia com liberdade executar o meu plano de vida. Fugiria ao meu destino pelo dever em que estava de amparar minha mulher e a prole futura. Com os anos cresceriam as necessidades de dinheiro e teria então de pleitear cargos, promoções, fosse formado ou não, e havia de ter forçosamente patronos e protetores, que não deveria melindrar, decepcionar, para não parecer ingrato. Onde ficaria meu sonho de glória? Ele se pergunta. Mesmo que fosse só de demolição? Onde ocultaria o meu pensamento de mocidade? Havia de sofrer muito por ter fugido dele. Ele faz uma análise das perspectivas do casamento. Lima Barreto ele não chegou a casar, a ter filhos, né? Mas ele se vê nesse papel e ele fala, então esse primeiro capítulo ele fala muito dessas arguras do casamento. Aí no segundo capítulo, intitulado A Internação, tá? Nós temos a questão da internação dele, tá? No dia de Natal, assim como aconteceu ao autor na vida real, o Mascarenhas é internado no dia de Natal, tá? E a sensação que nós temos é a mesma da primeira parte do livro, é como se ele estivesse contando a história de novo. Ele cria os personagens, mas ainda assim, tá, pessoal, é como se ele estivesse relembrando da própria história. E ele mostra a angústia de estar preso, isso é muito evidente nesse capítulo, num lugar em que não há nada para fazer, isso que mais angustia ele, não há pessoas para conversar, porque não há ninguém lúcido, segundo ele, para manter uma conversa, tá? Por vários dias. Ele tem essa necessidade de conversar e ele não consegue fazê-lo. Para ele, os momentos mais animados, tá? São as horas das refeições, os momentos em que ele poderia dar uma fugida e ir ler na biblioteca. No capítulo 3 ele discute a loucura, assim como acontece nos seus escritos novamente, tá? E ele reflete a própria loucura. Gente, na página 67 isso é formidável. Ouçam. O espetáculo da loucura, não só no indivíduo isolado, mas, e sobretudo, numa população de manicômio, é dos mais dolorosos e tristes espetáculos que se pode oferecer a quem ligeiramente meditar sobre ele. Dizia Catão que os sábios tiram mais ensinamentos dos loucos que estes deles. Gente, logo que ele é internado, ele vai para Pinel, né, para aquela primeira parte, para a ala comum das internações, mas voltemos a esse trecho. O que é a loucura? O que se pode aprender com os loucos numa sociedade em que se perde a vida, em que se perde a saúde, em que se perde a moral, em que se perde tudo por cargos e posições? Quando ele fala de ter padrinhos, ser apadrinhados, gente, isso é uma coisa distante da nossa realidade, não. Quantas pessoas têm cargos comissionados devido a ser de uma sigla partidária, seja indiferentemente de qual lado? Aliás, um adendo, políticos nos servem e não ao contrário, não os idolatremos, de forma alguma. Os cobremos, os respeitemos quando dignos de respeito, os cobremos quando necessário for, porque eles nos servem, são pagos por nós, são nossos subordinados e não nós deles. E essa é uma grande lição que ele dá nesse livro, o nosso autor dá nesse livro no sentido, quando ele questiona como se faz o diagnóstico da loucura. E ele conversa com diversos médicos na obra e há médicos que só são movidos pelo ego. Eles querem provar teorias estapafúrdias. Na época houve uma grande luta também e que seguiu posteriormente pela liberação do aprisionamento manicomial. Muito
Muito bem, pessoal, então nós chegamos ao capítulo 4 da segunda parte da obra, Cemitério dos Vivos, que eu intitulei, né, O Poder e a Biblioteca, que foi um resumo que eu fiz daquilo que eu entendi, tá? Nesse capítulo, o Mascarenhas, o Vicente, ele é chamado pelo superintendente e ele conhece o diretor, né, do hospital, e esse lhe oferece melhores condições para que ele se instale melhor, porque ele fica melhor. E ele diz que ele prefere poder estar com a biblioteca sempre à disposição, que para ele é melhor do que ter melhores instalações para dormir e para ficar, enfim. E aí acontece uma coisa interessante durante a leitura da obra, porque ao ler vários autores, ele acaba percebendo o quanto ele é ignorante e chama muita atenção, tá, pessoal? Porque ele tem aquilo que todos nós temos, que talvez seja um fator da nossa loucura, uma percepção de que nós temos todo o conhecimento, de que nós hoje, por termos a tecnologia, temos todo o conhecimento, tudo está nas nossas mãos. Entretanto, quanto mais nós conhecemos, quanto mais nós lemos, mais fica evidente a nossa ignorância. Então isso é uma coisa incrível desse livro. E por isso que eu fico assim, prof, mas aquele livro foi muito difícil de ler. Gente, você tem que ler sempre com o propósito de se colocar na história, uma maneira que eu me encontro como leitora, e de pensar como você agiria numa situação daquelas, e de entender que uma personagem, ela é o universo de uma humanidade inteira, tá? Então isso é muito interessante. E aí, tá? O Lima Barreto, no caso ali, o nosso querido Mascarenhas, o Vicente, ele se dá conta, então, dessa ignorância que ele tem, tá? E aí ele também, ele começa a ter nesse momento algumas recordações dos colegas, de alguns amigos do bebedeiro até já falecidos. Isso também fica evidente nessa parte, ele lembra-se daqueles que morreram, tá? Então, e aí nós chegamos, tá, no capítulo 5, que é onde ele fala, tá, sobre todos os pavilhões pelos quais ele passou. Ele fala sobre esses pavilhões, como ele vivenciou, tá? E ele também, nesse momento, alguns dos internos, dirigindo-se a ele, eu reconheço, mas eu já li alguma coisa que tu publicaste no jornal tal, ou no folhetim tal. E isso também é uma coisa interessante, ele ser reconhecido pelo que ele escreveu. No final, né, o livro traz diversos textos que mostram as ligações com os momentos em que o autor esteve internado, tá? E ele faleceu então aos 41 anos devido a um colapso cardíaco. Ele era bastante jovem ainda, né? Mais jovem do que eu sou hoje, mas é bem interessante de nós analisarmos, tá? E aí, se vocês pesquisarem, podem pesquisar imagens dessa época, tá? E eu quero compartilhar com vocês, eu fiz várias anotações enquanto eu lia, porque eu tenho esse costume, né? Mas assim, a loucura no século XIX, a visão da ciência, tá? Da época em relação às doenças mentais, como a ciência via as doenças mentais, a constatação pelo autor de que, que no hospício havia só gente negra e pobre, tá? A bebida, que é colocada por ele como sua agonia, não como sua loucura. A loucura é a falta daquilo que ele cita, né? De dinheiro, de amor, de reconhecimento, de um diploma, talvez ainda seja. A crítica à normalização da loucura. Então ele critica duramente, tratar tudo como loucura. Então todo desvio, tudo aquilo que não é considerado normal, socialmente aceito e normal, é considerado loucura. Então existe uma norma, o que é ser são e o que é ser louco. E ele questiona isso diversas vezes, tá? Ele faz uma crítica à medicina do período, a gente já conversou sobre isso. E a crítica, gente, aqui ela é bem interessante. Ele faz a seguinte crítica, tá? Que os médicos amparados por estudos europeus na época não consideram o povo que eles têm no país onde eles vivem. O povo deles não é o povo europeu, o povo deles é um povo mestiço que vive em condições precárias e que muitas vezes a loucura dessas pessoas advém exatamente dessas condições de ser brasileiro. E que os médicos, em vez de ler tanta teoria estrangeira, e isso ele faz um adendo interessante, eles deveriam de observar os pacientes que eles têm em relação à realidade em que esses vivem, tá? Que esses vivem.
viviam no caso. Isso é bem interessante, tá? Então, assim, de anotações que a prof fez no caderno da prof, aqui tem várias, tá? Uma das coisas também, tá? Mascarenhas, ele não tem, em nenhum momento do livro mostra que ele tinha um amor pelo filho. Nem muito, ele tem uns arrependimentos em relação à esposa. Porque o filho para ele era um tanto medíocre. E talvez ele não pudesse lidar com isso, acho que também nenhum pai pode, né? Os pais sempre querem que os filhos realizem os sonhos que os pais não realizaram, né? E aqui eu não estou fazendo nenhum julgamento de valor, apesar de considerar isso uma profunda estupidez. Mas é bem interessante que a gente dentro do livro perceba essa relação, tá? E aí, eu fui ler vários artigos, porque eu achei interessante pro vestibular, e um deles fala da visão de um psiquiatra, o livro na visão de um psiquiatra, esse livro, Cemitério dos Vivos. E uma das coisas que ele fala, tá, é o seguinte, eu vou dar o nome, vou linkar o artigo abaixo, tá? Não vou usar o autor. O nome do médico, tá? É de Edmar Oliveira. Ele é médico e militante do movimento da reforma psiquiátrica. Ele tem inúmeras contribuições políticos institucionais para o processo da reforma psiquiátrica brasileira. Autor de 2 livros no momento em que eu li esse artigo, tá? São informações daquele momento. Sobre a prática em saúde mental, ouvindo vozes, tá? E tem alguns outros livros, além de alguns livros de ficção. E ele diz o seguinte sobre o nosso livro, que uma das características do hospício é anular o espaço e o tempo, tá? Quando ele começava a jornada dele, tá? Nos hospitais psiquiátricos, ele vai falando, tá, que no início dos anos 80, do século passado, se observava que os pacientes respondiam com uma idade discrepante à observação dos seus rostos. Diziam ter a idade muito pouca para rostos marcados. Foi fácil perceber que a idade dada correspondia ou estava muito perto da data da internação naquele cemitério de vivos. Como se o tempo tivesse ali parado para sempre. As anotações do Lima Barreto, feitas em 1919, mostravam enfermarias e pacientes semelhantes às minhas próprias descrições de um hospício que a minha equipe tentava mudar. Quase 100 anos depois, a impressão é que estamos no mesmo momento temporal. Isso é muito importante. Qual a evolução que houve na pesquisa sobre a loucura? O que se sabe? Qual ajuda? Tá? Gente, lembrando, eu sou professora. Tá? Eu estou fazendo análise de um livro de literatura. Entretanto, é impossível você analisar um livro de literatura sem considerar que o vestibular em geral e que a leitura do livro tem que ter um pé na realidade, tá? Porque é assim que vai ser abordado na prova. Então é interessante pensar e ler coisas que falem sobre a obra de diversos pontos de vista. Aqui eu peguei um artigo de um profissional de saúde mental, que é muito mais versado do que eu para falar sobre saúde mental. E eu dou as minhas contribuições como professora de literatura. E vocês leiam, ok? E aí ele fala do tempo e espaço, né? Que, por exemplo, para onde você vai, tá? Dentro dos hospícios, hospitais psiquiátricos, talheres, roupas de cama, roupa dos internos, é tudo muito igual. Então essa padronização, ela faz perder a noção da individualidade, e com a noção da individualidade, olha, temos todos a mesma idade, estamos todos presos no mesmo espaço temporal, tá? O que não condiz com a realidade, mas é o que acontece, tá? E é muito interessante nos estudos, então, desse médico, como que ele vê. E uma coisa que ele diz e que é muito importante, que eu destaquei no artigo, tá? É o seguinte, que a partir do hospital psiquiátrico especializado, cheio de boas intenções, tá? Na verdade, o paciente ele é segregado, ele é separado da comunidade, da família, tá? Ali se aplica sobre ele o saber sobre a doença, muitas vezes, e essa é a crítica do autor do artigo, sem considerar, tá? O sujeito que adoeceu. Lembra a crítica do Lima Barreto dentro do livro, do Vicente Mascarenhas, da personagem? É essa. Você lê vários estudos sobre a loucura num outro contexto, mas e o indivíduo que está na sua frente? Quem ele é? Qual a história dele? O que o fez adoecer?
Então é muito interessante porque o hospital psiquiátrico, segundo o médico, subordina qualquer outro saber sobre a loucura ao saber médico hegemônico, ou seja, há uma hegemonia, todos os loucos são iguais, não são, tá? Não são. E esse é o questionamento. O fenômeno da loucura é por demais complexo para que seja explicado apenas pela medicina. Não pode ser reduzido a uma doença catalogada nos manuais diagnósticos, em que sintomas são agrupados pela subjetividade do examinador. Eu examino, segundo a minha perspectiva, a loucura é essa. Será? Tá? Muito interessante, o artigo é muito bom. Vou procurar deixá-lo linkado abaixo do vídeo também para que vocês leiam, porque eu acho que ele precisa ser lido, ele precisa ser discutido. Nós temos vários alunos pensando em cursar aí o curso de medicina e fazer o curso, então é interessante, tá? E aí o médico continua, ele diz que sair do manicômio e voltar é só uma questão de tempo. Porque como sempre aconteceu na história, tá? É muito complexo. E aí ele faz uma crítica também aos manicômios em relação ao manicômio que é subordinado ainda à fé. A fé como uma forma de curar a loucura. E é muito interessante. É muito interessante analisar isso, tá? A mistura de drogas psiquiátricas e penitências involuntárias, tá? Que são apenas métodos de tortura, segundo o autor do artigo, funcionarão como corretivos perversos em nome da fé, verdadeiros campos de concentração. E a visão do médico que os manicômios que eram ligados a alguma associação religiosa eram literalmente campos de concentração. E isso é extremamente pesado, tá? Então, uma coisa muito interessante, tá? Que o autor, o médico, coloca, eu achei fantástico, olhem só. Não duvidamos que um pouco mais no futuro, se essa tendência não for detida, o romance de Lima Barreto poderá ser terminado. O Cemitério dos Vivos ressurgirá como a vitória do protofascismo em nossa sociedade, ou seja, internemos, subjuguemos a uma fé, a um amigo imaginário, subjuguemos as drogas, aqueles que não são normais ou aqueles que fogem à normalidade que nós pretendemos para o mundo. É um livro incrível, é um livro admirável e seria realmente uma pena que não fosse lido. Eu recomendo fortemente, parabenizo a instituição por tê-lo escolhido. Eu sou uma simples professora de ensino médio numa escola pública, mas eu sou uma leitora muito apaixonada, gosto muito dos autores pré-modernistas, dos autores modernistas também, a nossa maravilhosa Clarice Lispector, Machado de Assis. E eu digo para vocês, pessoal, façam ou não façam o vestibular, esse é um livro que deveria ser a primeira coisa que se lê em tempos em que igualar todos, subjugar todos, normatizar e normalizar a todos tem sido bandeira política, tá? Um beijo para vocês, leiam o livro e que eu possa ter contribuído um pouquinho, tá? Nessa esfera tão carente de boas leituras. Obrigada. Eu nem vi. Acabou.